Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao 28º dia do nosso jejum e oração e também da nossa leitura diária que nós estamos fazendo, do livro Marcas de um Verdadeiro Avivamento, e nós estamos estudando paralelo aí ao nosso jejum também as lições que esse livro nos traz. Hoje nós vamos entrar no 5º capítulo desse livro, que nos traz o seguinte tema: um avivamento verdadeiro é marcado pelo desenvolvimento da igreja. Um avivamento verdadeiro é marcado pelo desenvolvimento da igreja. Amém? O 28º dia, ele começa com um tema: como identificar o crescimento espiritual da igreja? Vamos abrir o texto também no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 2, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Parece muito difícil nós identificarmos um verdadeiro crescimento espiritual, talvez fique difícil identificar um movimento espiritual, mas o que nós podemos identificar ao longo da nossa vivência, com Cristo Jesus, da nossa experiência com o mover do Espírito Santo, acaba se tornando fácil identificar, sim. Primeiro, que é da carne é momentâneo, São sentimentos humanos, e sentimentos humanos são sentimentos que passam, não são sentimentos permanentes, São sentimentos que precisam de algo para acontecer, Precisam de motivos para acontecer, precisam de incentivos, Mas quando nós olhamos para o lado espiritual e nós vamos perceber como o mover do Espírito Santo de Deus age, nós vamos ver que o sentimento, quando é movido pelo Espírito Santo de Deus, ele é permanente. É algo que dura, é algo que fica. Não é algo momentâneo, não é uma histeria, não é uma alegria passageira, mas é um sentimento que permanece junto de nós. Quando nós olhamos ali a história da igreja, nós vamos ver que quando o Espírito Santo de Deus desce sobre aquela igreja, ela não parou mais. Não foi aquele sentimento de euforia, de alegria momentânea, não. A igreja, ela recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus moveu aquela igreja, e a igreja então começou a crescer, tanto em números, mas também em espírito. A igreja também começou a crescer espiritualmente. E como nós podemos ver isso ao longo da história? É simples. Como nós vamos ver ao longo da história, nós vamos ver que nada parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, A morte não parou a igreja. A igreja, ela foi crescendo desde quando Jesus subiu aos céus e deixou esta missão para nós de propagarmos o Evangelho. Nada parou a igreja. As pessoas, mesmo sendo perseguidas, elas tinham um prazer e tinham uma alegria de poder propagar o Evangelho, para realmente cumprir aquilo que Jesus havia dito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, A toda criatura. Então esse sentimento não é um sentimento humano. O sentimento humano é algo passageiro. Às vezes você vai na igreja e você é tomado por uma alegria, é algo que contagia realmente, mas depois você vai embora e aquele novamente torna, aquele vazio que estava dentro de você, aquela frustração, aquela tristeza retorna. Então nós podemos entender que o que nós sentimos há momentos antes foi realmente algo do nosso ser, Algo próprio humano, sentimento humano. Mas quando nós realmente somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, há uma transformação de vida, há uma transformação de sentimentos. Quando eu estava triste, agora me torno alegre, e a minha alegria não tem explicação, é algo que vem de dentro, é algo que vem do Espírito, não é algo passageiro. Eu vou passar aquele instante, eu vou estar alegre, vou chegar na segunda-feira, eu vou estar alegre, vou chegar na terça, eu vou estar alegre. Por quê? Porque não é algo condicional, é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, quando aquele desejo de pregar, o desejo de cantar, o desejo de louvar, o desejo de propagar o Evangelho do Senhor vai ardendo em nosso coração,
frustração e aquele desejo vai aumentando, é do Espírito, não é momentâneo, né? Porque muitas vezes nós somos movidos pelo sentimento humano, e sentimento humano é algo falho, é algo que realmente é passageiro, né? Então nós podemos identificar o crescimento da igreja desta forma. O que é do Espírito, ele é permanente, ele permanece. O que é da carne, passa. Tudo que é da carne não subsiste. Tudo que é da carne tem um momento para começar e um momento para acabar. Porque não tem profundidade, não tem raiz, né? Não é movido pelo Espírito Santo de Deus. E tudo que Deus faz é para viver eternamente. Tudo que Deus faz é para sempre. Deus não começa nada na vida de alguém ou da igreja, ou qualquer coisa que seja, para que seja breve e momentâneo, para que seja cheio de frustrações, para que seja cheio de tristeza. O que Deus faz é para sempre, de eternidade em eternidade. Deus chamou a igreja para que ela possa crescer, experimentar o poder de Deus eternamente. Não em alguns momentos apenas, mas eternamente. E esse é o dever da igreja, experimentar o sobrenatural de Deus, experimentar o Espírito Santo de Deus. E nós vamos identificar quando a igreja cresce, quando os membros de sua igreja, como nós que somos a igreja física, né, também podemos demonstrar toda a alegria, toda a vontade de servir a Deus, né, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Quando nós fazemos isso constantemente, buscando a Deus, nós podemos ver que a igreja está crescendo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Quando nós fazemos isso constantemente, buscando a Deus, nós podemos ver que a igreja está crescendo espiritualmente. Porque muitas vezes crescer em números não quer dizer que nós estamos crescendo espiritualmente. Infelizmente, nós podemos observar algumas igrejas que são muito grandes, são igrejas que têm um número de membros muito grandes, mas a gente não consegue observar um mover sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós vemos um mover humano, né? Nós vemos muita histeria, muita gritaria, né? Muita pulação, muita euforia, mas é algo da carne, é algo sem profundidade, é algo sem transformação, né? A igreja ela precisa gerar transformação de vidas, tirar o pecador do mundo do pecado, da sujeira do pecado, e trazer para a luz, transformar aquela vida através da palavra de Deus, através do ensinamento da palavra, através do mover do Espírito Santo. É mudar a nossa vida, é tirar a nossa vida de uma maneira acomodada, né, vazia, mas nos encher do Espírito Santo, e aí nós começarmos a ser usados pelo Espírito Santo para promover o Evangelho da salvação, o Evangelho que livra, que sara, que cura, que liberta, que restaura. É isso que é o crescimento espiritual. Muitas vezes não é número, não é o número. O número não vai definir se a igreja está crescendo espiritualmente, mas é a qualidade com que a igreja trabalha, é a qualidade do louvor que é dado a Deus, é a qualidade do culto prestado a Deus. Entendeu, irmãos? Isso é o crescimento espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus ele tem total liberdade para mover entre a igreja, para caminhar entre a igreja, para promover o crescimento espiritual, para promover, né, uma alegria constante, para que realmente haja o amor e a comunhão entre os irmãos. Isso é o mover do Espírito Santo. E ao longo do estudo nós vamos entender outros pontos positivos que nos mostram e nos identificam o crescimento espiritual da igreja. Fique ligado, você que está acompanhando aí o estudo, né? Não desanime, continue aí acompanhando o nosso estudo. É algo tremendo, nós estamos aprendendo muito, né? Além também do jejum, que está sendo uma bênção para nossas vidas. Amém, irmãos? Eu queria agora que os irmãos pegassem aí o seu cartão de oração, que é este cartão aqui, onde você colocou ali os nomes das pessoas que você quer orar por elas, os propósitos, né? E vamos orar juntos neste momento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem promovido o crescimento espiritual em nossas vidas. Pai amado, nós colocamos a nossa vida agora em Tuas mãos, ó Pai. Que nós não venhamos a ser, Senhor Deus,
possamos ter, Senhor Deus, sentimentos momentâneos, ó Pai, passageiros, mas que a nossa alegria de poder servir a Ti, a nossa alegria de poder, Senhor Deus, trabalhar na Tua obra, pregar a Tua palavra, possa ser algo permanente. Que essa chama que queima o nosso coração, ela jamais venha se apagar. Pelo contrário, ela possa queimar meu corpo por inteiro. Senhor, nós te colocamos também os nomes daqueles que estão no nosso cartão de oração. Tu conheces, Senhor Deus, os nossos objetivos, aquilo que nós desejamos para cada um nome que aqui está. Que o Senhor possa tocar, Senhor Deus, que o Senhor possa restaurar, libertar, curar, salvar, ó Pai querido, tudo aquilo que os nossos irmãos colocaram, Senhor Deus, em oração e através do jejum, Senhor Deus, busca alcançar esta vitória, ó Pai. Nós, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora, Senhor Deus, diante de Ti, para orar e Te agradecer, crendo já na vitória, crendo que as nossas orações já estão sendo respondidas em nome de Jesus. Nós te oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos. Que nós possamos continuar neste crescimento, nesse avivamento que Deus tem promovido em nossa igreja. Amém? Fique com